Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos iniciando a conferência aqui na Europa, em Torres Vedras, Portugal. A mensagem número 1 não tinha título. Geralmente os irmãos me perguntam, né? Geralmente o Josman, 2 meses antes, né, me pergunta qual é o título, qual é o tema, né? Eu falei, nem eu sei, porque nós dependemos do falar do Senhor, né? Até mesmo antes até ontem não sabia o que fazer, o que ia compartilhar, porque nós dependemos. Se o Senhor não abre a boca, se o Senhor não fala, nós não temos nós não temos a voz do Senhor, a voz do comando. Então, graças ao Senhor, o Senhor vai nos amadurecendo e vai nos dando indicações, luz. E hoje de manhã estava buscando ao Senhor exatamente o que falar, o que o Senhor quer falar, né? E assim é que cada mensagem é dada, com exceção de domingo, que é sempre a mensagem da próxima sequência da palavra profética. Aí sim, você vai me perguntar por que nós temos título de domingo e não tem anteriores. Porque o domingo sempre nós vamos abrindo novos caminhos, né, através da Bíblia, do falar do Senhor, nós temos abrindo novos horizontes, e as mensagens anteriores são sempre as mensagens que o Senhor quer, usando a palavra falada, para nós ruminarmos um pouco mais e trazer luz adicional. Então, essa primeira reunião aqui na Europa, eu creio que podemos usar versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, né? Deus os abençoou, quase que todo o versículo, tá? Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós tivemos um dia maravilhoso ontem, e nós chegamos já na quinta-feira, já tivemos alguma comunhão com os irmãos que nos recepcionaram, e ontem nós tivemos o dia todo comunhão, e hoje, né, Josvan, tivemos o quê? Sessão das 10, sessão das 12, sessão das 14, sessão das 16, sessão das 8, né, sessão das 20, tem até sessão das 10 da noite ontem à noite, né? Então, eu sempre pergunto para o Josman, quando vai ter hoje a sessão da meia-noite, né? Então, graças a Deus que, né, o Senhor falou muito conosco ontem, muita comunhão informal, e muita luz jorrou, né? E claramente nós percebemos que o Senhor está abençoando a Europa. Primeiramente com a aquisição desse terreno, né? E o Senhor foi nos abençoando, o projeto, construção, né? Com a participação, contribuição de muitos irmãos, né? Das igrejas do Brasil, da América do Sul, de toda a terra, e dos irmãos daqui da Europa, nós conseguimos chegar na etapa que nós chegamos. E eu falei, né, para os irmãos aqui, que nós vamos por enquanto terminar uma etapa antes da construção do auditório maior, né, porque nós ainda vamos pleitear a mudança do plano diretor aqui nesse terreno, solicitar mais uso, né, desse terreno, e nós queremos modificar um pouco o nosso auditório, fazer um auditório mais adequado, né, para o formato, e aí nós precisaríamos avançar um pouco no limite, né, permitido pela lei para a construção. Então nós estamos pleiteando a mudança no plano diretor para nós termos um projeto melhor para nós, né?
Então, enquanto não sai essa autorização, nós vamos, né, trabalhar nessa etapa. Eu acho que já dá para operacionalizar muita coisa para o avanço, né, da pregação do Evangelho aqui na Europa. Então, vamos usar bem esse lugar para produzir, né, ceapistas, produzir comportores, né, para uso para conferências de tropas capitães. Hoje, tropas capitães e intendentes, né? Hoje não pode mais faltar intendentes. E, né, para nosso uso das conferências da Europa. E isso aqui vamos usar bastante para produção, né, da pregação do Evangelho do Reino na Europa e produzir muitas igrejas. Por quê? As igrejas são lugares onde, em cada cidade, as pessoas que querem, né, que buscam a Deus e querem viver a vida da igreja, têm onde viver, né? Então, não estamos preocupados em expandir a nossa igreja. Estão preocupados, irmãos, que as pessoas que receberam, né, o Evangelho, as pessoas que têm um coração de buscar Deus genuinamente, como Abraão, certo? Encontrem um lugar para que possa adorar a Deus, servir a Deus, né, e fazer a vontade de Deus. Enfim, a nossa esperança, irmãos, é trazer o Senhor de volta. Então, a Europa precisa ser conquistada, né, antes que o Senhor volte. Precisamos levantar a quantidade de vencedores, né, engajados na vida da igreja, assim como Abraão, e nós queremos, né, juntos receber o Senhor, né, na segunda vinda de Cristo. Então, irmãos, ontem já demos bastante direção na questão prática. Eu não vou falar muito hoje sobre isso, né? Já foi falado ontem. Quem não participou, procure. Acho que tem gravações, né? Tudo dá para vocês ouvirem. Hoje eu queria compartilhar um pouco a palavra, né, com vocês. Eu queria novamente dizer, porque nós estamos falando a respeito do livro de Gálatas. E o livro de Gálatas, Paulo se preocupou muito. Ele, na sua primeira viagem, juntamente com Barnabé, passou. Não vou falar a primeira parte da viagem para o Chipre, etc, mas vou falar começou ali em Antioquia da Pisídia, e depois foi para Icônio, foi para Listra e Derbe, e na volta ele foi elegendo os presbíteros, né, confirmando as igrejas levantadas, e voltou novamente para Jerusalém. E em Jerusalém surgiu aquele assunto que havia os judeus que creram no Senhor Jesus na igreja de Jerusalém e que defendiam a continuação da prática da lei de Moisés e a continuação de seguir os costumes de Moisés. E esses nós chamamos de judaizantes. Espero que vocês entendam bem esse termo. Uma coisa são os judeus, né, que são do povo escolhido de Deus, do Antigo Testamento, o povo de Israel. E por que no Novo Testamento você vê mais o termo judeus? Porque, né, o reino, logo depois de Salomão, do filho de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. Tá? Vocês, adolescentes, precisam conhecer isso. Houve uma divisão de 2 reinos, e o reino do norte se chamou Reino de Israel, e o reino do sul se chamou Reino de Judá. Tá? E o reino de Israel, né, foram sucessivamente tendo reis que fizeram o que era mal perante aos olhos do Senhor. E o Senhor então permitiu que o reino do norte seja levado em cativeiro pelo império da Assíria. Eles foram espalhados pelas diversas regiões dominadas pela Síria. E o reino do sul é o reino de Judá, são os descendentes são filhos de Davi, né, que passaram a reinar, mas também vários deles não andaram nos caminhos do Senhor. E o povo, né, rejeitava os profetas,
o falar de Deus para governar o povo, e os que tomaram a liderança acabaram usando a liderança meramente para o seu próprio poder, o seu próprio privilégio, e dessa forma a palavra de Deus não tinha mais lugar para governar a nação, né, de Judá. E assim também, acho que fica muito claro se você ler o último capítulo de segundo livro das Crônicas. Vamos dar uma olhada, só para vocês entenderem em que situação o reino de Judá. Isso é bom vocês segundo entenderem, né? No final, esse é o final do reino de Judá. Capítulo 36, segundo Crônicas, versículo 12, fala do rei Zedequias. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Quer dizer, a nação de Israel era supostamente uma nação, né, que Deus disse: vós sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso em Êxodo, né, capítulo 19. No entanto, uma nação que é uma nação do Senhor, um reino de sacerdotes, deveria ter Deus como seu governador, né? É Deus que deveria reinar. No entanto, o homem passou a reinar. O homem passou a reinar pelas suas próprias opiniões e pelas suas próprias habilidades. E assim, o rei Zedequias é um exemplo de não ouvir a palavra do Senhor que vinha do profeta Jeremias. Hora que o povo de Deus rejeita o verdadeiro falar de Deus por meio dos profetas, então ele rejeita o governo de Deus. Quando Deus não governa mais o seu povo, irmãos, entra em um caos. É assim que aconteceu, né? Aí, versículo 13: rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração e não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Presta atenção agora no versículo 15 e 16. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo, da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Mofavam, aqui uma outra versão traduz, ridicularizavam os profetas, né? E até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Então o povo optou para não ouvir a palavra de Deus. O povo, eu quando falo o povo, começando pela liderança, né, que gozava dos privilégios do poder, não querem saber de nova direção, né, não querem saber que, né, ser governado por Deus, porque eles estavam no poder, e dessa forma, né, eles perseguiram não poucos profetas e mataram também vários profetas. Em outras palavras, o povo de Deus optou para não seguir a palavra de Deus, e não seguindo a palavra de Deus significa não queremos ser governados por Deus. Esse foi o maior problema. E assim aconteceu o cativeiro babilônico, tá? Bom, e no tempo de Jesus, quando ele chegou, né, Jerusalém, por isso que em Jerusalém a gente conhecia, né, o povo de Israel eram formados principalmente do povo de Judá, por isso que eles eram chamados de judeus, tá? Vocês entenderam? No Antigo Testamento era filho de Israel, e no tempo de Jesus, judeus.
porque eram formados principalmente do povo do reino do sul, o reino de Judá. Tá? Então, só para vocês entenderem o termo. Então, o termo judeus fazem parte, significa o povo de Israel. E judaizante. Nós usamos o termo judaizante para os judeus que creram no Senhor Jesus depois do dia de Pentecostes, em Atos 2, e depois de passar pela grande perseguição à igreja de Jerusalém, né? Depois da morte de Estevão, e a perseguição foi muito forte, só que no livro de Atos dos Apóstolos não descreveu muito, né? Nós conseguimos ver alguma coisa pelos próprios testemunhos que Paulo deu, né? Em capítulo 22 de Atos e capítulo 26 de Atos. E ele arrastava e prendiam, né, os cristãos, encerrava nas prisões, e muitos eram sentenciados à morte, e Paulo, né, ele dava o seu voto para que matassem os cristãos. Quer dizer, esses que perseguiam, os judeus que perseguiam os cristãos, né, eles tinham o poder de polícia, eles tinham o poder de julgar e poder de matar, né? Então, a perseguição foi muito grande. E o que aconteceu? Isso exerceu uma grande pressão sobre a igreja em Jerusalém. Então, a igreja de Jerusalém sofreu muito com essa pressão dos judeus. E o que aconteceu? Né? Para aliviar essa pressão, então, alguns da igreja de Jerusalém passaram a defender a ideia de que não precisamos ser tão radicais como Pedro e os apóstolos. Nós podemos, né, amenizar um pouco a situação, dizer para os judeus que os judeus na igreja também praticam a circuncisão, também praticam a lei de Moisés, segue todas as tradições de Moisés. E esse nós chamamos de judaizantes, porque esses passaram a ir de igreja em igreja dos gentios para fazer a cabeça, né, dos cristãos gentios, para dizer que não basta apenas crer em Jesus para ser salvo. Onde está isso? Atos capítulo 15, não é isso? Capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Como uma condição da salvação. Essa não é a verdade do Evangelho. Certo? E no versículo 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, esses judeus que creram no Senhor Jesus, que defendiam, né, a continuação da prática da lei de Moisés e da circuncisão, passaram a ir até as igrejas da Galácia para dizer-lhes que é necessário eles serem circuncidados e praticarem a lei de Moisés. E isso causou um grande desespero em Paulo. Paulo, que havia levado o evangelho puro para eles, né? E os gálatas estavam voltando para trás, retrocedendo para a prática da lei. Cristo nos libertou da escravidão do pecado e da escravidão da lei. E só que os judaizantes estavam puxando de volta, né, para a prática da lei. Com esse pano de fundo, eu quero mostrar para vocês, desde lá do começo, Gênesis, capítulos 1 e 2, qual era a intenção de Deus ter criado o homem? Para a gente entender melhor, né? Eu acredito, irmãos, o Senhor está nos levantando. Eu digo nos levantando, eu digo todos os cristãos buscadores de Deus, tá? Deus está chamando, porque Ele não pode mais esperar que a situação fique sem uma direção, né? Que
que conclua a vontade de Deus ser feita aqui na terra. Por isso, né, Deus está chamando os trabalhadores da última hora. Da última hora significa da 11ª hora, 11ª hora. A jornada do dia de trabalho são de 12 horas. E nós estamos no limiar da conclusão da jornada do trabalho. Estamos no final dessas 12 horas. De 3 em 3 horas, Deus mandou seus trabalhadores, começando pelos 12 apóstolos, lá no primeiro século. O Senhor foi mandando os seus trabalhadores para a vinha, mas quando chega no final, né, nós já estamos no final de 20 séculos da história da igreja. Aí não vemos a conclusão da vontade de Deus sendo feita. Então Deus, Ele precisou, como Ele chamou trabalhadores para trabalho de 3 em 3 horas, nas últimas 3 horas, já passaram 2 horas, e agora chegamos na última hora. Não era a rotina dele de chamar fora do período de 3 horas. Mas o Senhor, na última hora, Ele precisa fazer alguma coisa. Ele está chamando você, chamando eu. Nós não estamos aqui, irmãos, para montar a nossa igreja, a nossa obra. Irmão, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. E na última hora, talvez Ele não chamou os mais qualificados. Talvez não tenha chamado os mais catedráticos, os mais eruditos. Ele chamou, assim como, né, os mais certinhos não vieram para banquete. Aí o Senhor falou para o seu servo: vai buscar nas encruzilhadas. Vai trazer as pessoas desqualificadas. E estamos aqui. Estamos aqui. Por quê? Porque os mais qualificados acham que são capazes de fazer a obra de Deus. E durante 20 séculos da história da igreja, não conseguiram fazer a vontade de Deus. 20 séculos. A maior parte dos 20 séculos da história da igreja, a igreja passou em uma situação de degradação. E com a reforma de Martinho Lutero, iniciou-se um pouco de reforma. Mas, irmãos, a situação não está boa. Não está boa. O Senhor, no final, precisa dos trabalhadores da última hora. Pense diferente. Pense diferentemente da maneira tradicional, da maneira convencional. Irmãos, é isso que eu quero começar a mostrar hoje. Esse sentimento que o Senhor me deu hoje de manhã. Gênesis 1, versículo 26 a 28, pedi para ler, né? Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é uma única criatura que Deus criou, afirmando isso. Vamos fazer a nossa imagem, a imagem de Deus, fazer a semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus, tá? Tenha ele domínio. Primeira coisa que ele falou é domínio. O que é domínio? Governo, não é? Ter autoridade sobre. Então, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quer dizer, o homem foi criado para dominar a terra. O homem foi criado para exercer o governo na terra por Deus. Por isso nós somos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus, para que Deus possa usar o homem para governar a terra por meio do homem. Mas quem governa é Deus, tá?
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28 é extremamente importante e nós não dávamos atenção, mas eu quero dizer aqui para vocês, e Deus os abençoou. Grimaldi, é importante a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, a obra de Deus não é feita. A obra de Deus não é feita por homens capazes, por homens habilidosos. Porque Deus já teve uma frustração muito tempo antes de criar o homem. Não teve uma frustração? Lá em Ezequiel 28, lá em Isaías 14, ele criou um dos primeiros anjos que ele criou, que foi, o próprio Deus disse, ele é o próprio selo da perfeição. Foi criado perfeito. Desde o dia que foi criado, ele era perfeito, perfeito. E, pela sua extrema sabedoria e formosura, ele deve ter servido muito fielmente a Deus, usando tudo que Deus deu para ele de sabedoria e formosura, deve ter feito um bom trabalho. No entanto, um dia, pela sua perfeição, pela sua beleza, ele era muito bonito, e pela sua sabedoria, capacidade, orgulho entrou no seu coração. Iniquidade entrou nele. Aí quando a iniquidade entra, ele começa a sentir, Deus, eu acho que Deus se esqueceu de que eu mereço melhor, eu mereço um posto mais alto, eu mereço galgar posições mais altas, eu subirei ao céu, nas mais altas nuvens, eu vou colocar meu trono, eu subirei, até um ponto em que não vejo mais ninguém, acima de mim é Deus, então eu serei semelhante ao Altíssimo. É dividir o trono com Deus. Ele queria ser o rei adjunto. Há essa possibilidade? Não há. Qual criatura pode se igualar a Deus? Criou tudo, criou os céus e a terra. Então ele foi lançado para a terra. Aí a partir desse momento, ele se rebelou, ele se tornou Satanás, e que significa o adversário de Deus. Deus não vai cair outra vez nisso. Quando ele criou o homem diferente. Criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, certo? E Deus os abençoou. Grimaldi, Deus abençoou. Quer dizer, Deus não encheu de capacidade para ele, nele. Deus deu a bênção de Deus. O homem não serve a Deus dependendo da sua capacidade. Porque na capacidade Deus já frustrou com uma criatura. Mas agora, irmãos, o que ele fez? Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aí começa, eu espero que vocês me acompanhem, eu estou tentando desenhar para vocês uma figura aqui. Né? Deus preparou o homem dessa forma, na criação. E o que acontece? O homem foi formado, o corpo foi formado do pó dessa terra. Quer dizer, o corpo é material, o corpo é matéria. Mas a criação do homem, propriamente dita, não vem da terra. Formou, capítulo 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Um boneco feito do pó da terra. Mas não tinha vida ainda, não tinha respiração, certo? E quem que deu a vida para o homem? Hein?
Quem deu vida para o homem? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então a criação do homem, que deu vida para o homem, foi o sopro de Deus, o fôlego de vida. E quando o fôlego de vida foi soprado para aquele boneco de barro inerte, sem vida, deu-lhe vida. Vocês estão entendendo? Deu-lhe vida. Então, a nossa criação propriamente dita não é material, né? A nossa criação veio do sopro do Deus eterno. Por isso o nosso espírito e alma. Por que alma? Porque Deus criou para cada um uma alma própria. Não existem duas almas iguais. Tá? Esse negócio de dizer alma gêmea, tá? Não existem duas almas iguais. Deus ama você, porque você é diferente. Cada um de vocês é importante para Deus. Deus criou a alma para você. Deus não criou robôs iguais, né? Basta sair de uma grande máquina de estamparia, né? Estampa, pá, pronto, cria um homem. O segundo homem, terceiro homem, pá, não. Deus deu uma alma para cada um. Cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeito de pensar. Aí também complica, né? Tem suas opiniões, seu teu jeito, tal. Mas Deus quer dominar o homem. Deus quer governar esse homem e através dele governar toda a terra. Tá? E esse fôlego de vida que foi soprado para esse boneco de barro, em hebraico é Neshama. E o Neshama, na verdade, é o próprio Espírito de Deus. Né? O Espírito, em hebraico, um termo genérico para o Espírito, é o Ruach. R-U-A-C-H. Tá? Ruach. É o Espírito. E a Bíblia usa intercambiando esses dois termos, Ruach e Neshama. E toda vez que o Ruach, o Espírito, é soprado para o homem, se torna Neshama. Tá? Mas os dois são Espírito. E quando esse sopro entrou no homem, no boneco, o que se tornou? Provérbios 20 e 27. Provérbios 20 e 27. Acho que não precisa correr, né, Grimaldo? Acho que não precisa correr, não, né? Vamos devagar, vamos com calma. Importante que fique claro, né? Fique claro. 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Esse termo espírito do homem aqui é Neshama. Quer dizer, o sopro de Deus soprado naquele boneco de barro entrou nele e se tornou o espírito do homem. Eu e você, nós temos o sopro de Deus aqui que nos faz viver. O espírito do homem, Neshama, entrou em mim e se tornou o meu espírito. Você também tem um espírito. Você tem o seu espírito, eu tenho o meu espírito. E esse espírito veio do sopro de Deus. E esse espírito que entrou no homem é que formou a minha alma, a sua alma, a alma dele, a alma dela. Deu para entender? Por que tantas almas diferentes? Por que Deus precisa de tantas almas diferentes? Vou fazer uma comparação, talvez ainda um pouco pequena, mas só para vocês entenderem. Você imagina uma orquestra de muitos instrumentos musicais.
e um maestro. Deus é esse maestro. Você é um desses instrumentos musicais, diferente do outro. E todos estarão debaixo de um só batuque. Como é que chama aquilo? Batuca? Batuta? E como é que chama o... Espala. Aquele que... A espala é Cristo, né? E Deus, então, com a batuta, Ele consegue orquestrar todos os instrumentos. Mas para isso você tem que estar debaixo do governo dele. Então, a sua alma precisa com o tempo ser governada por Deus, para poder obedecer a sua ordem. Esse é o trabalho que o Senhor está fazendo hoje, para ele poder ter uma orquestra, né, maravilhosa, tá? Então isso aqui só uma palavra entre parênteses, para vocês entenderem por que tantas almas, tá? Olha que bonita, né? Coisa bonita. Toda a criação, irmãos, é uma orquestra. E Deus governa, Deus rege, Ele é o regente, governa sobre todos nós. Muito bem. Mas não era esse o ponto que eu precisava falar. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, que nós fomos criados com o sopro do Deus eterno, né? E por isso, irmãos, o meu espírito e o seu espírito são eternos. Não morrem. Muitos pensam, morreu o corpo, morreu tudo. Não morre. Meu espírito foi criado pelo sopro do Deus eterno. E não só meu espírito, mas a minha alma também. Porque é um subproduto, quando Deus colocou o espírito do homem aqui dentro de mim, com o seu sopro, eu ganhei uma alma. E essa alma, né, também é eterna. Muito bem. E, como o Grimaldo falou que não tem pressa, então vamos lá. Jó 32. Na verdade, há um espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Irmãos, na verdade, há um espírito no homem. Esse primeiro espírito um termo genérico, Ruach. E o sopro do Todo-Poderoso, a palavra sopro aqui é Neshama. Vocês entenderam? Então, na verdade, há um Ruach no homem, mas o Neshama do Todo-Poderoso o faz sábio. Bom, de onde vem a nossa sabedoria? De onde vem o nosso entendimento? Vem na verdade, irmãos, é um presente de Deus. Se Deus não tivesse soprado no homem, irmão, eu não teria essa sabedoria, não teria entendimento, né? Jó 33, versículo 4. E o Espírito de Deus me fez, Ruach, e o sopro do Todo-Poderoso, Neshama, me dá vida. Irmão, eu estou vivo aqui, graças ao Espírito que foi soprado para dentro de mim. Se Deus tirasse Espírito de mim, eu perderia a vida. Você acredita nisso ou não? Não acredita? Tá bom, está no capítulo 34 de Jó. 34, 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito Ruach e o seu sopro Neshama, toda a carne e juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Você acredita nisso ou não? Se Deus nesse momento recolhesse para si o seu sopro, Ele soprou no homem, se Ele recolhesse agora, todos nós viraríamos cadáveres imediatamente e voltaria para o pó. Então você e eu estamos vivos, irmão, graças ao sopro de Deus.
E o sopro de Deus nos dá vida. Chega, né? Acho que vamos voltar um pouquinho. Tá. Então, vamos voltar para Gênesis 1. Vou para Gênesis 2 já, vai. Gênesis 2, já que estamos aqui no versículo 7, né? Deus então formou o homem, né? Esse corpo foi feito do pó da terra, é um corpo material, e todo corpo material Deus precisa cuidar da sobrevivência física, porque o meu corpo é feito de matéria física, não é isso? E eu para manter o corpo vivo, preciso de alimento, de alimentação física, tá? Então Deus não deixou de se preocupar com isso. O que ele fez? No versículo 9, versículo 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E a primeira coisa que Deus se preocupou é: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Olha como Deus é detalhista. Ele se preocupa até com o visual. Já percebe, nós estamos numa região de Portugal muito arborizado, muito verde, certo? Toda sorte de árvores. Você já viu como o verde das plantas descansa a vista? Você viaja pela estrada, né? Quilômetros a fio. Se você, né, estiver num deserto, cansa. Mas se você tiver campo verde de um lado, do outro, irmão, descansa. Não descansa? Deus se preocupa com isso. E o verde das plantas não é um verde monocromático. Não é único verde. E cheio de tonalidades diferentes. Não é? Não é bonito? Tom sobre tom. Hein? Ó Senhor Jesus. Olha o nosso Deus, como é maravilhoso. Aí, é agradáveis à vista e boas para alimento. Então, ele precisa, a necessidade primeira do homem feito do pó da terra, precisa sobreviver. E para sobreviver, ele deu sustento, ele deu comida, ele deu alimento que vem das árvores. O homem nesse tempo não comia carne. Vocês são irmãos carnívoros, né? Aquele, né? No jardim do Éden não comia carne, tá? Viu, amigo? É. Então, e assim alimenta o nosso corpo para sobrevivência. Mas o homem não é só corpo. O principal do homem é o espírito e a alma que Deus criou. Então esse corpo com sustento, com sobrevivência, é para executar a vontade de Deus. Então você não veio aqui, irmão, só para ganhar dinheiro, para comer bem bacalhau, né, todo dia. Né? Viu, amigo? Você não veio para Portugal só para comer, tá? É. Porque Deus criou você com um propósito. Propósito de quê? Qual o propósito? Para atender o que Deus falou em capítulo 1, eu acabei de ler para vocês. Governar a terra. Dominar a terra. Certo? Ó Senhor Jesus. Por isso que vocês só se preocupam em trabalhar, acumular dinheiro, ganhar dinheiro. E quando chegar o momento de ir para o caixão, irmão, você não levou nada, não fez nada. Não produziu nada para Deus. Porque a nossa vida não é só física. Vamos cuidar do verdadeiro propósito para que Deus criou o homem, tá? E também, aí vem, deu árvores como alimento, agradáveis à vista,
como alimento para o homem sobreviver fisicamente, mas aí vem o principal propósito, né? E também a árvore da vida no meio do jardim. Ele plantou a árvore da vida no meio do jardim, aí sim que o homem pode cumprir o propósito pelo qual Deus fez o homem. Amém. Árvore da vida. Vida. Vida de quem? Deus. Porque só tem Deus, só tinha Deus. Antes da criação, só tinha Deus. E quando Deus criou o homem, Ele colocou a árvore da vida para que o homem recebesse a vida de Deus. Estou certo ou não? Então, qual é a maneira do homem cumprir o propósito pelo qual Deus o fez? De dominar a terra, sujeitar a terra. Receber a vida de Deus. Qual a maneira de fazer sobreviver esse corpo? Daqui a pouco vem almoço. Certo? Bacalhau de novo, né? Mas você come bacalhau para quê? Para fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus você precisa comer o quê? A árvore da vida. A vida. A vida de Deus faz toda a diferença. Por isso, irmãos, Paulo ficou desesperado. Ele levou os Gálatas para a árvore da vida. Estavam crescendo. E de repente os judaizantes fizeram eles voltar para a lei. Então, mas Deus é tão grande, que Ele não obriga a sua criatura, né, a não dar uma outra opção de escolha e só dá uma opção de escolha. Alguém pode dizer, mas peraí, Deus, você não me deu oportunidade de escolher. Então Deus quer que o homem voluntariamente faça uma escolha, tá? Então Ele colocou no meio do jardim uma árvore da vida, mas Ele também plantou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não obriga ninguém a escolher, mas Ele diz para o homem o que deve escolher. Ele diz isso, certo? Ó Senhor Jesus. Então vou continuar lendo aqui, ó. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui fala da capacidade, essa árvore dá capacidade para o homem conhecer o que é bem, o que é o mal. Mas não fala que o homem vai ter capacidade de fazer o bem e de não fazer o mal. Vocês entenderam? Essa é a grande artimanha do inimigo, que atraiu o homem para comer, achando que o homem, né, conhecendo o bem e o mal, consegue fazer sempre o bem e não fazer o mal. Em Romanos capítulo 7, Paulo percebeu que o homem caiu na cilada. O bem que prefiro, não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Miserável homem que sou, quem me tirará do corpo desta morte? Quer dizer, o homem caiu numa cilada, caiu numa armadilha, né? A serpente, que é Satanás, ofereceu para o homem a capacidade de ter discernimento próprio. Não preciso de Deus, eu sei discernir o que é bem, o que é o mal, eu vou fazer sempre o bem para agradar a Deus. Esse foi, como é que é, você gosta de pescar, né? Você põe no anzol o quê? A isca. Essa é a isca. Jogou no homem e o homem mordeu a isca. Não é isso? Capítulo 3, não tenho tempo de falar demais. Versículo 5, a serpente disse para a mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos, e como Deus, vocês não precisarão de Deus, porque vocês serão como Deus, conhecedores, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa isca. Só que, né, na isca está o quê? Está um anzol.
Dá um anzol. E o homem mordeu o 10. E por quê? Porque a mulher falou, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, né? E a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Irmãos, depois que comem dessa árvore, os olhos se abrem. Acho que você já teve experiência. Alguém falar para você, você não está vendo tanta coisa errada aí? Hein? Seus olhos não estão abertos? Né? Pessoa, aí, quando seus olhos abrem, você sabe o que é bem e o que é mal, você se torna crítico. Você vê defeito em todo mundo, menos em você, certo? Então você fica na reunião, você não tem alegria, você não tem desfrute. Seus olhos viram porque você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe o que é bem e o que é mal, não é isso? E você fica crítico, fica no plano terreno. Ó Senhor Jesus. O homem caiu no engodo. Engodo é uma coisa séria, um engano. Tá? E o que aconteceu? Qual o resultado? Romanos 5. Vamos lá para Romanos 5? Romanos 5. Amém. Eu não estou dando um sermão não, nem uma mensagem não. Estou levando vocês a fazer um passeio pela Bíblia, mas com a vontade do Senhor como centro. Tá? Estou preocupado em fazer um belo sermão não, tá? Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Mas você diz, mas eu já nasci, mas eu não pequei ainda. Né? Não, você já nasceu pecador. Já nasceu pecador. E pela transgressão, a palavra de Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente disse, não é bem assim. É que Deus não quer que você seja como ele. Tá? Aí enganou o homem comeu. A hora que comeu, o que aconteceu? O homem abriu a porta para o pecado entrar no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Irmão, quem reina nesse mundo é a morte. E a força da morte é o pecado. O pecado. E todos estão debaixo da escravidão do pecado. Por isso que Paulo falou, o bem que eu prefiro fazer, não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço, aí já não sou, eu percebo que já não sou eu quem faz. Mas é o pecado que habita em mim. Então agora, irmãos, o homem tem uma coisa habitando nele, é o pecado, é a natureza pecaminosa. Então você não é pecador porque pecou, você é o pecador porque você possui a natureza pecaminosa e que leva você a pecar. E nós somos todos escravos do pecado. Portanto, é aí que eu vou começar a entrar um pouco para vocês, onde eu quero chegar. Portanto, irmãos, não é uma questão comportamental. O ser humano, por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele só enxerga a questão comportamental. Eu sou um cristão, crio em Jesus, eu tenho que viver uma vida, a minha conduta tem que ser uma conduta de um cristão. Não é? A preocupação de todos nós, certo? E não tem essa visão que eu estou querendo mostrar, irmãos, é uma questão, a preocupação é comportamental. Posso fazer isso? Não posso fazer aquilo? Eu tenho que fazer isso? Tenho que fazer aquilo? Não é isso, não é assim que Deus quer que a gente viva.
São 19 séculos da história da igreja. Nem todos aprenderam. Quero ser um bom cristão. Quero agradar a Deus. Até quero dedicar minha vida para Deus. Só que na árvore errada. Não é? Irmão, Deus precisa mudar nosso conceito. Deus não exige uma mudança comportamental sem primeiro oferecer a vida dele. Isso não quer dizer, então, não importa a conduta, não importa o comportamento. Mas, irmãos, o comportamento e conduta é consequência da vida. Não é consequência do ensinamento. Deus quer dar vida. Talvez vocês não estejam ainda entendendo muito o que eu quero falar. Mateus 7. Mateus 7. Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Por que os falsos profetas? Porque eles querem, eles mesmos não entendem e querem, né, enganar vocês com os seus ensinamentos que não resultam em nada. Isso vocês estão me entendendo? Tem muito bons mestres que ensinam, como judaizantes ensinam, resulta em quê? Deus quer, como Deus, qual é o resultado que Deus quer, tá? Vamos lá. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Adianta alguma coisa você falar por um espinheiro ou você falar por um abrolho? Você é um espinheiro, mas daqui para frente você tem que produzir uva. Você é um cristão hoje, você precisa produzir uva. Mas sendo que você continua vivendo como estrangeiro, espinheiro. Continua vivendo como abrolho e tem que produzir figos. É isso que o cristianismo ensina. Bom comportamento. Mas a minha natureza é de espinheiro. A minha natureza é de abrolho. Então é mudança de vida. Não é mudança de comportamento. Assim, versículo 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém árvore má produz frutos maus. Então não é uma questão de você ensinar uma árvore má, dizer que você precisa produzir frutos bons. Porque a árvore má não vai conseguir produzir frutos bons. Se você continuar vivendo pela árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo que seja um cristão, mesmo que esteja vivendo na igreja, você ainda estando vivendo pela árvore do conhecimento do bem e do mal, não se surpreenda que você vai continuar produzindo espinhos, né, abrolhos e frutos maus. E qual é a maneira de você não produzir mais os frutos maus? Não é pelo ensinamento. O cristianismo acha que tendo bons mestres ensinando os cristãos como devem se comportar, parece que muda. Não muda, não. Porque a natureza é pecaminosa. Precisa mudar de árvore. Tá? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Esse é o destino de toda árvore má. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, irmão, o que nós estamos fazendo aqui? Que tipo de obra nós estamos envolvidos?
Irmão, nós estamos... Vamos lá. Mateus 13. Mateus 13. Versículo 3. Jesus disse para a multidão, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, o evangelho que nós pregamos não é evangelho comportamental, o evangelho de semeadura, evangelho de semear a semente da vida. Não é ensinar o homem a se comportar bem, mas é semear. E a semente é a palavra. Não está aqui? E, né? No versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, não viram, e ouvir o que ouvis e não viram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Quem estava explicando essa parábola era o próprio Jesus. A todos os que ouvem a palavra do reino, não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Por aí nós entendemos que pregar o evangelho do reino é semear a semente do reino. E a semente, como se semeia a semente do reino? Irmãos, é semear a palavra do reino. E onde se deve cair a semente? Na terra. Mas que é terra para Deus? Que vai fazer uma planta crescer? É o coração do homem. O coração do homem é a única terra que Deus tem para plantar a sua semente e fazer a semente crescer. Por isso que Satanás disputa o coração do homem com Deus. Satanás tem muitas armas. E tem muita coisa que atende os desejos do nosso coração. O mundo. Ele tem todo o sistema do mundo. O mundo, cosmos, sistematizado. Tem tudo para oferecer para ganhar o seu coração. É ou não é? Todo tipo de prazeres, todo tipo de desfrute e todo tipo de preocupação, trabalho, não é isso? Diversão, tudo. Tem ou não tem? Para ocupar o seu coração. Aquele que, como é que chama? Falta, como é que é? O mês é mais longo do que o lerite, né? Aí ficam preocupados com as contas a pagar, né? Aí se entra no cheque especial, empréstimo, juro, que não acaba mais, porque não fecha a conta, né? Fecha a conta. Então tem que trabalhar para poder fechar a conta. E aqueles que já têm muito, ele também ocupa o coração. Aquele que tem muito quer ter mais ainda. A fascinação das riquezas, os artigos de luxo, um relógio que você usa talvez de quantos euros? 5 euros, 10 euros, tá? Ele é capaz de custar para esses, quanto? Hein? 1.000 euros. É pouco, né, ainda, né? É um carrinho que você compra, um carrinho que você compra aqui por quanto? De 15 mil euros, né? Pode custar quanto? 1 milhão de euros. Então, o que é isso? É para o homem trabalhar mais e se ocupar mais com o mundo, não é isso? Sem falar em mundo do pecado, mundo das drogas, sem falar nisso. Então, essa é a arma que Satanás tem para danificar, ocupar o coração do homem para que essa semente não entre. Certo? O que os nossos comportadores estão fazendo nas ruas?
vocês são a mão do Senhor semeando. Eis que o semeador saiu a semear, procurando o coração. Qualquer chance, né, de ter um espaçozinho, essa palavra tem que entrar. E quando a semente da palavra do reino entra, o que acontece? O que acontece? Germina, né? Cresce. Bom, vamos lá. 1 Pedro. Ó Senhor Jesus. Não é pregação não hoje. Hoje não é pregação. Hoje é para vocês entenderem o que Deus quer, né? Onde está? Estou abrindo 2 Pedro, por isso que não achei. Vamos lá. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, essa verdade é a palavra, né? Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois... Aqui parece que está falando do comportamento. Devemos nos amar uns aos outros ardentemente. Mas, pois, esse pois mostra você como é que você consegue amar ardentemente entre os irmãos. Como consegue? Não é ensinamento comportamental. É o quê? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É isso que Deus quer. Semeia a palavra no coração, não é? Aí que acontece? Essa semente entra, nasce, certo? Pois toda carne é como a erva. Se você ainda está tão preocupado com as coisas da carne, por coisas físicas, né? A sua glória aqui na terra, com os artigos de luxo, né? Com seu status social, não está tão preocupado, né? Toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Um dia, rapidamente, seca-se a erva e cai a sua flor, irmãos. Ninguém mais se lembra de você. Se a sua vida se resume nisso, daqui a pouco você não vai nem ser lembrado mais. A nossa vida não se resume a isso, não. A nossa vida está para produzir alguma coisa eterna, né? A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Você planta um pé de laranja, tá? E você quer que produza uva. Então, todo dia você vai ensinar o pé de laranja a não produzir mais laranja, a produzir uva. Olha, a partir de hoje, eu estou dizendo para você, você agora é um cristão, você não vai produzir mais laranja, você vai produzir uva, tá bom? Tá? Faz um curso, né? Você acha que esse pé de laranja vai produzir uva? Não vai produzir uva, não. Por isso, irmãos, qual é a maneira de Deus? Primeiro, colocar uma semente da palavra em nós, ou a semente do reino entrou em nós. Mas muitos cristãos receberam a semente do reino, mas ficou ali. A semente do reino precisa ser alimentada. Vocês podem estranhar, entram aqui tantos adolescentes daqui na frente, fazendo grito de guerra, imersão na palavra, não é isso? O que eles estão fazendo? Irmãos, eles estão alimentando o seu coração com a palavra. E essa palavra vai fazer aquela semente crescer. E quando cresce, quando chega no momento certo, vai dar fruto.
Então, o comportamento é fruto. Comportamento não vem de ensinamentos, vem de crescimento de vida, crescimento da vida de Deus. Gálatas 6. Vamos para Gálatas 5, perdão. Gálatas 5. Nós hoje nascemos do Espírito. Jesus disse para Nicodemos, em capítulo 3 de João, porque Nicodemos perguntou para Jesus: Jesus, talvez eu tenha, você tem metade da minha idade, como é que você faz essas coisas que eu cheguei ao topo da humanidade, né? Eu não consigo fazer? Porque Nicodemos era um homem experiente, era um homem maduro, um homem bom, rabi, mestre, né? Ele fazia parte do Sinédrio, tá? Ele era o topo, top, ele é o top. Você vai comprar um carro ali, top de linha, ele é o top de linha do homem, né? Ele é o top de linha. Ué, eu que cheguei no topo aqui, eu não consigo fazer isso que você faz. Você tem 30 e poucos anos e você consegue fazer coisas que eu não consigo fazer. Então você tem que ter vindo da parte de Deus. Ensina como é que faz. Jesus não deu ensinamento. Não é ensinando. Precisa trocar a vida. Ele diz: importa-te nascer de novo. Aí entortou a mente dele, né? Como pode o homem, sendo velho, entrar no ventre materno outra vez e nascer de novo? Muitos sem conceito de reencarnação, como se fosse poder nascer de novo para tentar melhorar seu comportamento. Mas vai continuar a mesma coisa, porque aquele nascido da carne é carne, só trocando de vida. O que é nascido do Espírito é Espírito, né? Eu estou falando tudo sem ler. Vamos ler, vai. João 3. Antes de entrar aqui em Gálatas 5. João 3. João 3. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aqui tem dois reinos. Um é reino da terra, outro reino dos céus. Se você tem essa vida humana, que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vive na esfera do reino dos homens, aqui na terra, dos homens caídos. Mas Deus quer te dar uma outra vida, através da árvore da vida. Deus quer te dar a vida de Deus. Porque enquanto você não tiver a vida de Deus, você tem a vida do homem ainda caído, você vai viver como todo homem. No máximo você alcança ser um homem bom, excelente como Nicodemos, mas não consegue ir além disso. Se você quer realmente fazer a vontade de Deus, você precisa mudar de esfera. Você precisa ir lá para cima, não ficar na esfera da terra. Na esfera da terra é comportamental, vamos ser um bom cristão, vamos, né, fazer isso, fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é tudo na esfera da terra. Mas o que Deus, a vontade de Deus é feita levando você para a esfera do reino dos céus. E no reino dos céus, quem que nos leva para lá? É a árvore da vida. Comendo da árvore da vida, a semente incorruptível da palavra germina no meu coração. Tá? Então aqui diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer
importa-vos nascer de novo. É questão de nascer da vida de Deus. Não é questão do comportamento. E todos os cristãos estão muito amarrados, presos ao comportamento. Irmão, nós precisamos prestar atenção na fonte. É a vida de Deus. E a vida de Deus, irmãos, vai nos levar para uma outra esfera, outra dimensão. Na esfera onde está Deus, a esfera de Deus. Esse é o reino dos céus. Tá? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Se você nasceu do Espírito, alguém semeou a semente do reino em seu coração. Bom, você precisa andar como todo o que é nascido do Espírito. Isto é, você não deve ficar no seu quadradinho da tradição humana, seu quadradinho do que é convencional, do que é religioso, né? Mas você precisa dar liberdade para o Espírito que atua na vida de Deus que está em você. Você tem que seguir. E o Espírito, irmãos, não tem lógica. É lógica de Deus, não é lógica humana. Lógica humana é 1 mais 1 dá 2. 2 mais 2, 4. Mas na lógica de Deus, 1 mais 1 pode dar 1000. Essa é a lógica de Deus. Então não vai pela sua lógica. Infelizmente, irmãos, a igreja permaneceu séculos a fio na sua própria lógica. Os trabalhadores da última hora precisam sair da caixa, sair da lógica humana, deixar o Espírito ter liberdade de atuar, fazer as coisas. Então nós não somos mais os que andam de acordo com as regras religiosas. Nós somos aqueles que andam segundo o Espírito. Agora posso ir lá para Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Bom, para você se livrar dos efeitos da carne, das paixões da carne, das concupiscências da carne, da concupiscência dos olhos, e a soberba da vida que João escreve nas suas epístolas, para você se livrar disso, irmão, não é comportamental. Não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não. É questão do quê? De você andar ou não no Espírito. Tá? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós ficamos aqui como alguém levado. Nós temos dois aqui dentro de um cristão disputando, né, o seu coração. Né? Nós temos o quê? Nós temos a carne querendo levar você para a carne. E você tem um espírito levando você para andar no espírito. E como você pode escolher? Como você pode escolher? Eu li isso em Romanos 8. Como o homem pode fazer escolha? Onde está a chave para o homem se ligar? Ou no espírito ou na carne. É a mente humana. Por isso Romanos 7 fala, os que se inclinam a sua mente para a carne, vai resultar em morte. Quer dizer, é árvore, questão de árvore. Se você inclina para carne, vai dar morte. Não adianta você ensinar comportamento. Mas se você inclinar a sua mente para o Espírito, vai dar o quê? Vida e paz. Vocês estão me entendendo? Não é questão comportamental, eu insisti desde o começo. É questão de vida, do Espírito. Então,
Andai no Espírito, né? Porque o homem, aqui fala, para que porventura não façais o que seja dos vossos querer. Quer dizer, o homem fica aqui entre dois, né? Dois aqui, um puxa para cá, outro puxa para lá, e o homem acaba não querendo fazer uma coisa e não consegue fazer. Né? O bem que o homem quer fazer, não consegue fazer. Mas o mal que o homem não quer fazer, o pecado leva o homem a fazer. Irmão, na verdade, nós não somos não temos tanta autonomia, não. Você não tem tanta autonomia. Eu quero servir a Deus, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Irmão, depende em que árvore você está vivendo. Se você está vivendo na árvore chamada carne, você não vai nunca frutificar para Deus. Vocês entenderam? Então, irmãos, é a questão da vida. Tá? Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Bom, Deus quer que eu e você, que um dia recebeu pelo Evangelho, né, a verdade do Evangelho, que é o Evangelho da nossa salvação, nós ganhamos a vida de Deus. Certo? E depois que ganhamos a vida de Deus, nós precisamos andar pelo Espírito. E como andar pelo Espírito? Eu estou ligando tudo agora. Como andar pelo Espírito? Colocar minha mente no Espírito. E como colocar minha mente no Espírito? Colocar minha mente na palavra. Porque a palavra de Deus é que permanece, né, e me leva a ganhar a vida de Deus. É por isso, né, nós temos o quê? A imersão na palavra. Imersão na palavra. Grito de guerra. Os nossos adolescentes fazem transcrição. Olha aqui, ó, todo mundo, que bonitinho, né? Todo mundo aqui anotando a palavra, ó. Desde quando nossos adolescentes faziam isso? Fazia não. Não aguentava sentar aqui uns 5 minutos. Parece que tem agulha na cadeira, né? Já quer levantar, beber água. Hoje não, hoje é assim, ó, estão todo mundo anotando, porque eles desfrutaram do benefício da palavra. E a palavra está mudando a vida deles, transformando. Nós não temos um curso para ensinar eles como se comportar, mas a própria palavra, a vida de Deus, está ensinando a eles como se comportar. Vocês entenderam? Então nós vamos nas ruas, irmãos, é levar esse evangelho. Não é levantar ensinamento dos homens, levar essa vida. E a palavra que alimenta a vida e faz as pessoas viverem no Espírito. Agora eu quero mostrar para vocês, tem 2 árvores. Uma árvore, na verdade, não tem a vida de Deus. A árvore da carne não tem a vida de Deus. Então o que essa árvore produz, na verdade, não é nem fruto. A Gálatas 5 não chama nem de fruto, chama de obras. Obras, porque o homem quer fazer obras para Deus. Mas se você estiver vivendo na carne, só vai produzir. Que obras são essas? Vamos dar uma olhada aqui? Versículo 19. Né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são. É só olhar que frutos está produzindo. É o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, não concordo com você, dissensões, facções, dividindo em partido, dividindo, né, em facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Porque você não vive pelo reino de Deus, não vive pela vida de Deus e não produz frutos do reino de Deus. Agora, por outro lado, nós temos uma árvore do Espírito que é viva, orgânica, tem a vida de Deus.
Então aí produz fruto. Mas o fruto do Espírito é amor. Irmãos, amor não é uma coisa ensinada. Amor não é uma coisa, alguém disse, amai-vos ardentemente uns aos outros, aí você vai passar a amar. Não vai passar. É questão da árvore, da vida. Então, essa árvore produz o amor. Amor, alegria. Até alegria, irmão, não dá para disfarçar. Não dá para fingir. Será que nós falamos por esses meninos todos? Ó, a conferência tem que todo mundo estar sorrindo, tá? Tem que mostrar para nossos visitantes que vocês estão alegres. Ninguém pode ficar com a cara fechada, tá? Não precisa ensinar. A alegria é uma coisa que produz de dentro, né? É um fruto. Alegria. Paz. Você vem aqui, paz. Aqui não tem guerra, não. Aqui não tem inveja, ira, discórdia. Não concordo com você. E disputa para quem é maior, né? E disputar os cargos, posições. Não, é paz. Mas quem produz isso? Não é comportamento. Não, é a vida, né? Longanimidade. Oh, coisa mais difícil para os homens, né? Os maridos terem paciência, né? O homem tem, é fruto do Espírito. Faz mais imersão, tá? Faz mais imersão para você ter longanimidade, benignidade, ser bondoso, benigno para com todos, né? Bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmão, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aquelas paixões da carne, aquelas paixões do mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, que tanto te perturbava, incomodava. Quando eu era jovem, eu andava assim, puxa vida, eu não posso passar perto, no Brasil, né? Banca do jornal, aquelas capas horríveis, né? Eu não posso pecar, não posso olhar. Mas não adianta, essas paixões, concupiscências, quanto mais você fala, não posso, elas crescem. Parece um monstro e dominam você. Mas, irmão, não é comportamental. Agora, nossos adolescentes estão ali em imersão na palavra. Dormem com Deus, acordam com Deus, saturados com a palavra sendo constituídas neles, né? E isso está se tornando realidade. E eles, sem perceber, a carne, para eles, tá? As suas paixões e concupiscências foram crucificados. Não funciona mais. Irmãos, quando quando adolescente, jovem, eu participei da primeira conferência que eu participei na vida, lá em Belo Horizonte. A primeira parte do campeonato. Eu passei uns dias ali com os irmãos, era muito jovem, era adolescente. Quando eu voltei para São Paulo, quando eu morava em São Paulo, quando eu passava pelo banco de jornal, eu tinha que não olhar, né? Mas quando eu voltei dessa conferência, parece que o mundo perdeu cor. Passou a não ter mais atração. Eu não tenho mais atração pelo mundo. O mundo já não me chamava, né, tanta atenção, tão atraente. Parece que perdeu o sabor, perdeu cor. Irmão, quem fez isso? É a vida. Isso eu tive experiência bem jovem. Aí eu percebi, irmão, não é questão comportamental. É questão da vida. Por isso, irmãos, o que nós estamos envolvidos? O homem não percebeu durante todo o tempo da sua existência. O homem ainda acha que pela sua capacidade, pela sua boa vontade de ajudar Deus, fazer, né, praticar boas ações, irmãos, acham que pode ajudar Deus, irmão. Se continuar assim, Deus vai esperar mais séculos e séculos para terminar
a sua vontade. Irmão, está na hora de alguns acordarem. Dizer, irmãos, não é pela minha capacidade, mas pela vida de Deus e pelo Espírito de Deus. O Espírito atua. Deu certo ou não? Ó Senhor Jesus. Meu tempo acabou. Então, irmãos, vamos deixar para a tarde, né? Que horas da tarde? 5:30, né? Então, meu tempo acabou. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, o homem sempre tentou ajudar Deus e deu em nada. Eu vou terminar isso aqui com o que Paulo diz em 2 Coríntios 3. Pelo menos vocês saírem com uma direção. 2 Coríntios 3. Versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. A confiança não está na minha capacidade. Confiança não está no meu muito conhecimento bíblico. Né? A confiança está em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Irmãos, nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa. Para dar essa mensagem, irmãos, eu não programei, não preparei nada. Irmãos, só procurei saber o que o Senhor queria falar. Então, tudo que parte do homem, irmão, não vai resultar na obra de Deus. Tudo tem que partir de Deus. Né? O homem, né, não somos nem capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aí eu quero voltar, aquele mal que não entendeu nada que eu falei, que nem ontem você apresentou como é que é? A arma secreta e não revelou a arma secreta, né? Então, eu falei da bênção. Por que, irmão, nós dependemos da bênção de Deus? Porque tudo depende de Deus. Sem a bênção, irmãos, o homem não produz nada para Deus. Por isso, a bênção de Abraão é o Espírito prometido. Quem consegue levar você e eu a praticar e fazer a vontade de Deus, irmãos, é o Espírito prometido. Eu não tenho capacidade, eu não tenho poder, mas através da palavra que ouço de Deus e pratico essa palavra, o Espírito vai executar a obra de Deus conforme a ordem de Deus, da palavra que sai da boca de Deus. Tá? Então, aí, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Eu dependo da bênção de Deus. Essa conferência, precisamos da bênção de Deus. Não ensinamos teologia. Nós precisamos da bênção de Deus. Precisamos da palavra que sai da boca de Deus. E isso nos abençoa com o Espírito. O Espírito aqui, pronto, para executar a obra de Deus. Mas o Espírito depende da ordem de Deus. E a ordem de Deus vem pela palavra. E a palavra, né? Mas não é a palavra simplesmente a palavra, mas precisa do ouvir da fé. Precisa da palavra recebida com fé pelo homem e Deus executa a sua obra. Aí esse Espírito executa como a bênção de Abraão executada por esse Espírito prometido. Espero que vocês estejam entendendo aqui, né? Então, aí, vamos lá. Eu vou ler tudo de novo, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Não da minha capacidade, da minha eloquência, da minha sabedoria humana, da minha persuasão na palavra, não. Tá? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá... ou para você entender melhor, o Espírito dá vida. O Espírito é capaz de dar vida para você.
Então, irmãos, não estamos envolvidos em um ministério da letra. Ministério da letra, como Paulo estava no judaísmo, ele disse que ele se avantajava em muito aos que eram da mesma idade dele. Então, na letra, você pode ser mais capaz. Você pode estar mais na dianteira do que os outros. Mas, irmãos, hoje Deus nos deu iguais chances. No Espírito, irmãos. Irmão, todos nós dependemos do Espírito. Não é que um é melhor que o outro, não. Todos dependem do Espírito. Então, hoje, nós somos ministros de uma nova aliança, na aliança do Espírito. E esse Espírito é Grimaldi. É a bênção. Esse Espírito é a bênção. Então, Deus os abençoou. Hoje, Deus nos abençoou. Ele precisa nos abençoar com o Espírito. Se o Espírito não atuar, nada feito. Não é pelos muitos anos de igreja, muitos anos de salvos, mas, irmão, nós dependemos do Espírito. Então, o Senhor precisa abençoar para nós sermos fecundos, nos multiplicarmos, encher a terra e sujeitar a terra para o Senhor. Amém.